Estamos numa boa época para a produção de leite, pasto fresquinho, do jeitinho que o gado gosta. Mas é um período também em que a atenção do pecuarista tem que ser redobrada. É que a umidade e o calor podem facilitar o aparecimento da mastite. Estradas alagadas, o acesso às fazendas fica mais complicado. Apesar disso, a natureza agradece a chegada do período chuvoso em um frescor inconfundível. A lama e o pasto verdinho animam Gabriel, que é produtor de leite. A alegria do produtor, do pecuarista, o tirador de leite, por exemplo, é a hora que você chega cedo, que você vê, tá verdinho o tempo, mudou de um dia para o outro, que a chuva chegou, é a alegria do produtor, né? Por um lado, o período das águas é muito bem-vindo e necessário. Por outro, exige atenção ainda mais para quem trabalha com a pecuária leiteira. Antes de falar sobre a preocupação, vamos mostrar esse lugar. Estamos em Lagoa Grande, no noroeste do estado. E é aqui que o Gabriel deu continuidade a uma tradição de família. Já são 40 anos trabalhando com a pecuária leiteira, o único dos 5 irmãos a aceitar o desafio. Só nessa fazenda, que fica a cerca de 6 quilômetros do perímetro urbano da cidade, são produzidos todos os dias mais de 3 mil litros de leite. No final do mês, quase 100 mil litros de leite. Tudo isso é enviado para a indústria de laticínios. Só que, antes de chegar na indústria, um processo rigoroso é feito aqui na fazenda para testar a qualidade do leite. Quem tem rebanho leiteiro tem cuidado redobrado por conta de uma doença muito comum para o período, a mastite. E a preocupação do produtor de leite não está somente voltada à saúde reprodutiva dos animais, não. Com o tempo chuvoso, aumenta a quantidade de barro na fazenda, o que facilita a infecção por mastite ambiental, que é causada por diversas bactérias. Basicamente, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária. A mastite ela pode ser dividida em 2 grupos principais, que é a mastite ambiental e a mastite contagiosa. Nessa época de chuvas, normalmente, o maior problema que a gente tem é com a mastite ambiental, que ela é causada por bactérias que se encontram no ambiente. E como a gente tem essa questão do barro muito acentuada para aquelas fazendas que ainda não têm estrutura de confinamento, a gente acaba que tem um aumento nesses quadros de mastite ambiental nesse período. A Melissa é a veterinária que acompanha os mais de 100 animais aqui na fazenda. Uma rotina que vai desde o manejo reprodutivo, sanitário, nutricional e gestão financeira. Hoje foi o dia de notícia boa na fazenda. Quase 80% das novilhas inseminadas estão prenhas. E esse aqui é uma fêmea, é uma bezerrinha. As costelinhas, ó, perfeitinho. Hoje o resultado foi muito bom, tanto na parte de inseminação quanto de transferência de embrião. A taxa de concepção foi alta, então a gente teve bastante sucesso nesse manejo reprodutivo de hoje. Alto índice de prenhez. O acompanhamento é desde o começo da gestação até a amamentação dos bezerros. O objetivo é descobrir qualquer indício de problema e tratar logo. A doença traz prejuízo e pode comprometer a fase reprodutiva em até 50% por animal. Em alguns casos mais graves, a vaca não produz nenhum leite. Se não for combatida a tempo, a doença progride e pode causar a morte dos animais. A gente tem basicamente 3 possibilidades de mastite, 3 formas dessa mastite ela se manifestar. A primeira que é a leve, que a gente tem alteração só no leite do animal. A gente pode ter alteração moderada na vaca, em que a gente tem alteração no leite e no úbere. Esse úbere ele vai se apresentar inchado. E a gente tem o quadro mais grave, que é a mastite de 3º grau, que a gente fala que essa mastite ela tem acometimento sistêmico. Então, aí, dessa forma, não só o leite, não só o úbere da vaca vai ser acometido, mas também a vaca como um todo. E aí,
nessa situação a gente tem que correr para tentar salvar a vaca, porque nessa mastite grau 3, a vaca corre até risco de vida por conta da gravidade do quadro. Na mastite leve, a gente estima que mais ou menos o animal chega a perder aí sua produção algo em torno de 10 até 20% em alguns casos. Na mastite moderada, a gente já considera que essa perda pode variar ali entre 30 até 50% também, dependendo de qual bactéria e de quanto esse quadro vai durar. E já nessa mastite mais grave, a gente tem quadros de vacas que chegam a secar o leite. Então as perdas produtivas são muito grandes e não só as perdas produtivas. Quando a gente tem um processo inflamatório na vaca como a mastite, afeta também o desempenho reprodutivo dela. A CCS, se ela der alta no leite, você perde em valor do leite, que é agregado na qualidade. E ela vem muito ligada, falamos da mamite do gado, né, do gado leiteiro. E o tratamento dele é feito com antibiótico, e antibiótico, se for pego no leite, você tem que descartar o leite. Então é o que hoje o que está pesando mesmo para o produtor é correr atrás disso, de tentar a sanidade melhor do rebanho. A mastite pode ser tratada com antibióticos, mas antes o material contaminado é coletado e levado para um laboratório. A gente tem a questão dos antibióticos, do descarte de antibiótico, e a gente tem também a segregação dessa vaca para que nos casos de mastite contagiosa, essa bactéria não passe para outras vacas. Hoje em dia a gente tem uma demanda muito forte por redução no uso de antibiótico. Então, por exemplo, aqui na fazenda, todas as vacas que apresentam mastite, esse leite ele é colhido, ele passa por um processo de cultura, a bactéria que causou a mastite ela é identificada e o tratamento é direcionado. Isso aí a gente consegue maior eficácia no tratamento, mais economia para o produtor, porque o tratamento dele é mais assertivo. E além disso, mais ou menos algo em torno de 40% a 50% dos animais conseguem reverter o quadro de mastite sozinhos. Então a gente também gera uma economia de antibiótico quando a gente consegue fazer esse diagnóstico dentro da fazenda ou até mesmo fora. Existem laboratórios que fazem esse tipo de serviço, que é a cultura do leite. A gente consegue um resultado muito mais satisfatório, tanto nessa questão de economia de antibiótico, resultado para o produtor e redução no descarte do leite. A mastite bovina é causada por bactérias, fungos, algas ou alimentação. A inflamação da glândula mamária do bovino pode ser evitada graças aos medicamentos. Hoje, já existe vacina que pode ser aliada contra a doença. Existe uma prevenção, basicamente nessa época do ano, como eu disse para vocês, o maior problema é a mastite ambiental. Então, existe a possibilidade de entrar com uma vacina. Hoje existe uma vacina específica para a prevenção de mastite ambiental. E como se trata de uma mastite que vem do ambiente, tomar muito cuidado com a questão do ambiente. Então, tentar evitar, mesmo a gente sabe que é difícil nessa época do ano, mas que as vacas fiquem deitadas em cima do barro, tentar minimizar esse contato das vacas com o barro sempre que possível, trabalhar com produtos de pré e pós-dipping de muita qualidade, porque esses produtos vão assegurar tanto uma asepsia como uma proteção pós-ordenha maior para esse animal, e trabalhar muito a questão do manejo dentro da ordenha com os funcionários, porque como as vacas tendem a chegar um pouco mais sujas dentro da ordenha, essa limpeza ela precisa ser feita de forma correta para não agravar essa questão da contaminação por bactérias ambientais.